Galera, bacana, vocês estão gostando aí dos nossos vídeos? Então o assunto agora é sobre plantas. Isso mesmo, eu vou falar um pouco para vocês aí sobre plantas aquáticas e sobre plantas terrestres. Então, roda a vinheta! E antes de eu começar a falar então sobre plantas aquáticas, não esquece, curta, compartilha, deixa seu like aqui, fique inscrito no canal, ativa o sininho, tá joia? Isso daí vai fazer com que a gente poste mais e mais vídeos falando sobre lagos ornamentais, legal? Então vamos lá, primeiro vamos falar para vocês sobre algumas plantas que eu chamo de planta coringa, ou seja, plantas que não podem faltar em um lago ornamental, como por exemplo os papiros. Eu vou mostrar para vocês 3 espécies de papiros, que é o papyrus egípcio, o papyrus umbrella e o mini papyrus. Essas plantas com certeza são plantas coringaças para lagos ornamentais, legal? Vou falar para vocês também mais outra família, que é a família das calocáceas, das alocáceas, dos filodendros. São 3 famílias muito bacana para você usar nos lagos ornamentais. São plantas que na maioria das vezes não tem flor e as suas folhas são grandes. Dessa forma, se essa folha cair dentro do lago, não vai prejudicar o seu sistema de filtragem. Legal? Então existe também aí, galera, plantas que são terrestres e também aquáticas. Vamos dar um exemplo para vocês. Então agora falando para vocês sobre uma planta que é coringaça, ela é terrestre e também aquática, com certeza é o papyrus egípcio. Esse cara aqui ele fica com até 3 metros de altura e pode ser plantado tanto na terra quanto dentro do lago. Nesse caso aqui, nós plantamos ele dentro do lago em uma coquidama. Tá joia? Então nós fizemos uma coquidama com areia, manta bidinha, elastiquinha e tudo mais. Colocamos ele aqui. O papyrus, ele é uma planta palustre. Vou falar sobre outras plantas palustres para vocês. Um outro papiro que eu também adoro usar é esse daqui que a gente chama de sombrinha chinesa ou papiro umbrella. Ele fica nessa altura aqui, em torno de 1,70 m, 1,80 m, e ele é uma planta também coringaça para lagos ornamentais. Agora um outro papyrus que eu também gosto de usar, que é o menor de todos eles, é o mini papyrus. O mini papyrus ele fica mais ou menos assim, nessa altura, em torno aí de 70, 80 centímetros, e ele é muito bacana você usar ele em lagos pequenos, em lagos menores. Por quê? Porque ele dá essa característica de lago também, ele é uma planta coringa para lago, porém ele é muito menor do que os outros 2 tipos. Então, continuando falando sobre essas plantas que são coringas, ou seja, as plantas terrestres e também aquáticas, temos uma família que eu adoro, com 3 espécies que são assim, lindas. Eu estou falando dos inhames, tá joia? As colocáceas esculentas, ou seja, temos um inhame preto, temos um inhame verde e temos um inhame variegato. Essa família, ela é muito grande, mas hoje nós temos essas 3 que estão assim, domesticadas, facinhos para você colocar no seu lago ornamental. Dá uma espiada em cada espécie. Essa é o inhame preto, esse é o inhame verde e esse é o inhame variegato. E agora então vamos falar sobre as plantas aquáticas, que são as palustres. As plantas palustres são as plantas que ficam com o pé na água. Essas sim são com certeza a melhor amiga do laguista. Por quê? Porque você faz uma coquidama, coloca essa planta na água e ela cresce, fica linda, maravilhosa, absorvendo todos os nutrientes que já existem no próprio lago. Eu vou falar para vocês algumas delas. Pontederia cordata, Thalia gericulata, Murerê, chapéu de couro,
Existem inúmeras espécies de plantas palustres. Nós aqui produzimos cerca de 17 dessas espécies, tá legal? Então a ideia aqui é falar um pouco para vocês sobre essas plantas e como que é o funcionamento de cada uma. Bora agora falar sobre paisagismo de borda. Agora falando um pouco sobre paisagismo de borda, eu acho muito bacana quando você organiza as espécies por maciço. Como por exemplo aqui temos as bromélias. As bromélias, com certeza, de paisagismo de borda, é uma planta coringaça, ou seja, pode usar e abusar em lago ornamental. Ela é uma planta muito legal que eu costumo chamar ela de planta estática, ou seja, é uma planta que ela tem um formato e esse formato ele só melhora, abraçando as pedras, ficando com uma característica muito natural. Uma dica bacana para se usar bromélia é entre as pedras. Uma outra família que eu também sou assim apaixonado, com certeza são os filodendros, são os folhão. Eu adoro realmente esse folhão e com certeza uma das plantas que é coringa também, ela é terrestre e também aquática, tá joia? É o filodendro ondulato, essa planta linda, essa planta de folhão que vai no sol, que vai na sombra também. Vou falar um pouco para vocês agora sobre as plantas que fazem a composição dessa borda. Essas plantas também são muito importantes. Por quê? Porque principalmente na hora de esconder mangueira, equipamento, fiação, material de tecnologia, são essas plantas que são na maioria das vezes plantas rasteiras que nos ajudam a fazer esse trabalho. Então aqui eu vou falar para vocês de duas espécies que são coringaças, espécies que eu acho que assim são muito legais e elas suportam bastante sol, tá joia? São as lambaris, tá bom? Que é essa roxinha aqui. Lambari, a gente tem a lambari zebrina, que é uma planta que ela expande bastante, ela cresce bastante e dá esse formato legal porque ela vai abraçando a pedra. Agora outra planta que com certeza eu amo e o nome dela é bem interessante é o dinheiro em penca. Dinheiro em penca com certeza é uma planta coringa. Ela serve para esconder filtros, esconder tecnologia e ela tem um crescimento muito legal, muito legal. E o bacana dessa planta é que você encontra ela muito fácil em lojas de plantas ornamentais. Outra planta que eu também sou apaixonado é a famosa azulzinha. A azulzinha é uma planta resistente e sempre está florida, tá joia? O bacana dela, assim como as outras espécies que eu falei para vocês, é compor esse lago junto com as pedras. Elas abraçam essa pedra e dá esse visual super natural. Fazendo para vocês então um resumão sobre plantas para lago, eu costumo colocar plantas terrestres, 6, 7 espécies que eu considero coringa. Plantas aquáticas, da mesma forma, 6, 7 espécies que eu acho coringa. Assim, dessa forma, nós sempre temos planta bonita, grande para instalar no lago. Então, falando para vocês sobre plantas de borda, plantas palustres, que são plantas aquáticas, e tem outros tipos de plantas que depois eu vou fazer um videozinho só sobre plantas aquáticas para vocês. Valeu? Achou legal? Então curte aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber os novos vídeos, curta, compartilha, que dessa forma a gente vai conseguir fazer ainda mais vídeos para vocês. Bora lá pro próximo vídeo.